Beleza, rapaziada, vamos iniciar os nossos trabalhos nessa segunda-feira falando sobre a NFL e trazendo aqui um resumão, tudo que rolou nessa semana 7. Vamos aqui passar pelos jogos de ontem, pelos jogos de domingo, vamos falar também sobre o jogo de quinta-feira, Thursday Night, entre Steelers e Bengals. Acabou que eu não fiz vídeo sobre esse jogo, então eu vou aproveitar para falar aqui sobre o duelo dos idosos, né? Flacco contra Rodgers. Os velhinhos jogaram demais. E vambora! Vamos aqui dar uma passadinha pelos jogos e tal. Tivemos muita coisa interessante acontecendo ontem, né, cara? Rodada de domingo teve muita coisa. Tivemos alguns atropelos, tivemos alguns jogos decididos no final, né? Uma virada histórica, né, entre Denver e Giants. Tivemos algumas atuações individuais muito impactantes, né? Quarterbacks se destacando bastante, running backs também se destacando muito. Então foi uma rodada bem bacana, foi uma semana muito boa. E aí vamos aqui dar uma passadinha por tudo. Antes, só peço para que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo, que é muito importante. Não se esqueça de usar o cupom SWISH10 lá na Centauro para garantir aquele descontinho maroto de 10%. Ajuda bastante. E vambora, né? Vambora e já vamos começar com a vitória de São Francisco pra cima de Atlanta, né, cara? O Niners, mesmo esfacelado por lesões, bateu o talentoso time de Atlanta por 20-10. Christian McCaffrey jogando muito. Grande jogo do McCaffrey, sendo, né, o homem desse ataque, né? Carregando esse ataque de São Francisco. Mas é importante destacar e muito o trabalho defensivo do Niners, tá? Defensivamente o Niners foi absurdo, né? Mesmo sem Fred Warner, mesmo sem Nick Bosa, o time conseguiu conter totalmente o ataque de Atlanta, que é um ataque muito talentoso, com skill players de alto nível. São Francisco foi lá, limitou os caras a só 10 pontos, cedeu somente 292 jardas, e isso sem seus dois melhores defensores, mano, né? A defesa de São Francisco foi fantástica, o Robert Saleh merece muitos elogios, ele que é o coordenador defensivo do time. Impressionante, cara, realmente impressionante. O Tatum Bethune, que foi o jogador escolhido para substituir o Fred Warner, cara, substituiu muito bem, foram 10 tackles pra ele, jogou muito. E um puta resultado, cara, puta resultado pra São Francisco e um resultado bem decepcionante pra Atlanta, né? Era um jogo que a Atlanta poderia vencer, seria muito importante pra Atlanta vencer, daria uma moral muito boa pro time. Não conseguiu, né? O Michael Penix, apesar de não ter colocado números ruins e de não ter sido interceptado, acabou cometendo alguns errinhos, né, capitais ali que foram importantes pro resultado, aquele intentional grounding ali, né, teve também aquela quarta descida, né, que ele acabou perdendo um alvo que tava, né, relativamente aberto, né, poderia ter conectado com o Drake London, não conseguiu, então, enfim, uma derrota e um resultado que a Atlanta poderia ter feito melhor, né, poderia ter conquistado um resultado melhor, não conseguiu, muito mérito de São Francisco, mérito do Christian McCaffrey e muito mérito dessa excelente defesa treinada pelo excelente Robert Saleh. Sou muito fã do Robert Saleh. Como coordenador defensivo, como head coach, ele foi uma tragédia lá em Nova York. Mas como coordenador defensivo, ele é muito bom. Seguindo, tivemos o Dallas Cowboys batendo o Washington Commanders por 44-22. É um jogo onde, né, Commanders, onde o Washington, né, entrou no jogo já lidando com lesões importantes, com ausências importantes, né, já estavam ali sem McLaurin, sem Deebo Samuel, e aí durante o jogo ali na primeira campanha do terceiro quarto, perderam o Jayden Daniels, né, inclusive preocupa bastante o Jayden Daniels, ele que vem lidando com muitas lesões nessa temporada, e aí, velho, o Cowboys foi lá, se aproveitou bem das lesões ali do ataque de Washington, e se aproveitou, obviamente, da volta de CeeDee Lamb, da volta do Tyler Booker, conseguiu ali um grande resultado. O Dak Prescott jogando demais o Dak Prescott, fazendo ótimas conexões com o CeeDee Lamb, foram 5 passes pro CeeDee Lamb que renderam 110 jardas e um touchdown, também conseguiu boas conexões com o George Pickens, que cresceu muito nesse período sem CeeDee Lamb, foram 4 recepções para 82 jardas, né, conseguiu também conectar touchdowns ali com o Jake Ferguson. Então foi um grande jogo ofensivo de Dallas e defensivamente o time acabou sofrendo menos, muito por conta das lesões ali de Washington, né? Então, excelente resultado para Dallas, resultado bem ruim aí pro Commanders, fica com campanha negativa, 3-4,
e fica bem preocupado com a questão do Jayden Daniels. Até porque, se o Jayden Daniels não jogar, eles vão ter o Marcus Mariota, que substituiu bem o Jayden Daniels. Só que é o Marcus Mariota sem tantas opções no ataque. E aí pode ser que ele não consiga repetir o mesmo bom desempenho que ele teve nesses jogos recentes que ele substituiu o menino Daniels, né? Então, torcedor do Commanders muito apreensivo. Indianapolis Colts e Chargers, né? O Colts venceu mais uma, bateu o Chargers por 38-24. Mais uma grande atuação de Jonathan Taylor, que, na minha opinião, tá entre os 3 ou até os 2 melhores running backs dessa temporada. Jonathan Taylor tá fazendo uma temporada absurda, 3 touchdowns para ele. Segunda vez nas últimas 3 semanas que ele marca pelo menos 3 touchdowns no jogo. Jogando muito bem. Daniel Jones, né, mais uma vez comandando bem o ataque. Jogou muito Jonathan Taylor. Bela vitória de Indianapolis. O Chargers sofrendo muito com a falta de running backs, com a falta de jogo terrestre. Uma coisa que me chama muita atenção e vem me chamando a atenção nas últimas semanas é como que o Chargers perdeu a identidade física, né, cara? Normalmente os times do Jim Harbaugh, eles são muito físicos, eles ganham muito na parte física. Nas últimas semanas não é o que a gente tá vendo. E aí, sem ter essa fisicalidade nos dois lados da bola e sem ter um bom ataque terrestre, o que acaba tornando o ataque do Chargers muito mais previsível, porque todo mundo sabe que o Chargers vai atacar pelo ar. Todo mundo sabe disso, né? Que o Justin Herbert vai tentar 55 passes por jogo. Então fica muito mais fácil marcar o Chargers sem ter esse jogo terrestre, né? Complicado o Chargers. Depois ali das 2 primeiras semanas, o Chargers vem numa decrescente, né, cara? Vem numa descida aí preocupante. Na sequência, a gente teve Green Bay vencendo o Cardinals por 27-23, mas é mais uma vitória onde Green Bay não convence, né? Green Bay vem conquistando vitórias, vem conquistando bons resultados, mas não vem convencendo. Não vem convencendo, né? Depois ali das 2 primeiras semanas contra Detroit e contra Commanders, Green Bay vem oscilando, a defesa fora de casa não vem bem. Então é aquela vitória, é mais uma vitória que não passa de fato confiança, né? Green Bay vem sendo muito questionado, muito pelas questões também dos jogos meio displicentes, né, cara? Pô, ontem foram 10 penalidades, tá ligado? 10 faltas cometidas, tipo... É muita indisciplina, é muita displicência. É que Green Bay tem muito talento e aí consegue vencer. Ontem mesmo, Micah Parsons foi importantíssimo ali na reta final do jogo, né? Ali no final ele transformou uma primeira para 10 na linha de 26 numa segunda para 19 na linha de 35. Então, assim, ele acabou com a chance do Cardinals de fazer alguma coisa ali no final. Então, Green Bay tem muitos skill players e aí eles conseguem vencer, mas coletivamente Green Bay não vem convencendo. Não vem convencendo de forma alguma. Sobre a Arizona, cara, destaque de novo pro Jacoby Brissett, viu? Apesar da derrota, mano, impressionante como que o ataque tem rendido mais com ele. O Kyler Murray, perdão. Confundi com o jogador do Sacramento Kings, desculpa. O Kyler Murray deve ter condições de jogo nessa próxima semana, mas eu vou te falar, cara, se eu sou o head coach, eu não volto com o Kyler Murray não, viu? Se eu sou o Jonathan Gannon, eu mantenho o Jacoby Brissett, porque o time tá rendendo muito mais, velho, com o Jacoby Brissett. Muito mais mesmo, tendo perdido. Então, enfim, é um ponto aí pra gente observar, é uma história pra gente observar no decorrer dessa semana, a questão da titularidade na posição de quarterback lá em Arizona. Nova York contra Denver. New York Giants contra Denver Broncos. Aqui foi jogão, né, cara? Aqui foi um puta jogo, né? O Giants vinha caminhando para mais uma vitória, para mais um grande resultado, né? Chegou a vencer por 26-8. E aí, simplesmente, os caras tomaram 33 pontos no quarto período. 33 pontos. Foram 25 pontos do Broncos nos últimos 6 minutos, cara. E nisso tendo interceptação ali do Justin Sternad, uma interceptação gigante, tendo extra point perdido depois de um belo touchdown do Jackson Dart. Bichão, o Giants vacilou e vacilou feio. Obviamente que Denver teve muito mérito, o Bo Nix foi absurdo no final do jogo, absurdo. 2 passes para touchdown, 2 touchdowns corridos,
conexões importantíssimas no final do jogo, mas, cara, não dá pra um time tomar a virada que o Giants tomou, velho. Desculpa, não dá. Né, segundo o nosso querido Kevin Harlan, da CBS, os times venceram 1.602 jogos seguidos quando estavam liderando por 18 ou mais pontos nos últimos 6 minutos de um tempo regulamentar. Então, assim, não existe o Giants tomar essa virada, velho. Não existe. Não existe. O Brian Daboll tem que ser muito criticado. Obviamente, tem que ser criticado, né, o Jude McTominay, que além de ter errado aquele último extra point, já havia errado outro antes, né? Então, o kicker tem que ser criticado, sim. Mas não dá pra um time colapsar do jeito que o Giants colapsou, velho. Foi muito feio. Filadélfia contra Minnesota. Vitória do Eagles por 28-22. O ataque aéreo do Eagles finalmente aparecendo, né? Finalmente a gente viu um ataque menos feio, menos insalubre. Foi um ataque que fluiu bem. Né, Davonta Smith teve um grande jogo, Jalen Hurts fez um grande jogo, tenho que criticar. Então, uma bela vitória. Inclusive, o Davonta Smith teve, em termos estatísticos, o melhor jogo da sua carreira, mano. Foram 11 alvos, recorde na temporada para um wide receiver. Então, cara, né, 183 jardas recebidas. Jogou muito, cara. Jogou muito Davonta Smith, jogou muito Jalen Hurts. Uma bela vitória, cara. Bela vitória de Filadélfia e um jogo onde o Vikings... Mano, impressionante como que eles vacilaram em red zone, né, cara? Pô, o Vikings chegou várias vezes pra red zone, né? Foram 6 idas pra red zone e só um touchdown. Vacilou, hein, cara? E o Minnesota tem elenco pra ir melhor em red zone, né? Tem talento pra ir melhor. Se tivesse, né, tido um aproveitamento melhor, poderia ter saído com a vitória. Não conseguiu, sair derrotado aí, né? E também, o Azar Rodgers ontem, brincadeira o Azar Rodgers, hein? O que ele foi queimado ali foi putaria. Segundo o portal Eagles Nation, ele cedeu 5 recepções para 151 jardas e um touchdown quando ele estava na cobertura. Pais, os wide receivers do Eagles brincaram com o Azar Rodgers. Brincaram com ele. New Orleans Saints e Chicago Bears. Mais uma vitória do Bearzão, 26-14. Chicago Bears aumenta a sua streak de vitórias. E aí, mano... jogo corrido de Chicago tem que ser mais elogiado, viu? Eu sei que o normal num ataque comandado por Ben Johnson é você elogiar o ataque aéreo e tal. E de fato, o ataque aéreo de Chicago tem ido bem. Mas o ataque terrestre, velho, tá crescendo bastante, viu? Números aqui do Eric Lambert, tá? Até a semana 5, que foi a bye week do Bears, eles tinham o pior jogo terrestre da liga. Nas últimas 2 semanas, pós semana 5, eles têm uma média de 183,5 jardas por jogo, incluindo 222 ontem contra New Orleans. Então eles estão melhorando muito na parte de ataque terrestre. E aí, velho, você ter um bom ataque terrestre com ataque aéreo bem chamado, com o Caleb Williams jogando bem, velho, você tem uma receitinha boa aí pra vitórias, viu? Não é à toa que Chicago vem empilhando vitórias, vem aumentando o seu recorde. Indo muito bem, cara. Indo muito bem o Chicago Bears. E o Saints, cara, mais um jogo, né, onde o time competiu, mas de novo esbarrou na falta de talento, esbarrou na falta de qualidade. Ontem o Spencer Rattler teve talvez o seu pior jogo na temporada, foram 3 interceptações, teve um fumble também, tomou várias decisões ruins, e aí não teve jeito. Mais uma derrota para os comandados de Kellen Moore. New England Patriots e Tennessee Titans, né? Duelo do Mike Vrabel contra o seu ex-time, né? Duelo emotivo e tal. Terminou com vitória do ex, né? Mike Vrabel conquistou a vitória contra o seu ex-time, 31-13 foi o placar final. Mais um show de Drake May, atuação histórica de Drake May, hein? Drake May, vou pegar aqui para não falar besteira. Ó, em termos estatísticos, foi a melhor atuação de um quarterback do Patriots na história, viu? É, meu amigo, é do Patriots, que aquele tal de Tom Brady jogou. Estatisticamente, o jogo do Drake May foi o melhor da história de um quarterback do time. Ele se tornou o primeiro na história da franquia a completar mais de 90% dos passes num jogo, tentando pelo menos 20. Nem o Tom Brady conseguiu isso. Então, cara, assim, foi um jogo bizarro. Ele se tornou apenas o 3º QB da história da NFL, com 6 jogos seguidos, lançando para pelo menos 200 jardas, com um rating acima de 100 e tendo menos de 24 anos. Cara, é assustador, cara. É assustador o que o Drake May tá jogando. As últimas 3, 4 semanas dele foram incríveis. E aí você junta o Drake May com o Stephon Diggs jogando bem. Você bota aí também na conta o
o Ramondre Stevenson aparecendo bem também como running back principal. Cara, você tem um time do Patriots pronto pra competir a Vera. Já tá competindo a Vera, né? Já tá competindo a Vera. Então, é um time que merece muito respeito, viu? O respeito voltou a New England, hein? O respeito voltou à Nova Inglaterra. Tá aí. De novo, os caras me conseguem um quarterback bizarro, né? É surreal, né? O Patriots, quando os caras estão com a bunda virada pra lua, não tem jeito. Não tem jeito. É bizarro. E sobre o Titans, normal, né? Mais uma derrota, o time sofrendo com lesões ainda, né? Cam Ward fazendo um jogo muito ruim, jogou muito mal a primeira escolha, foi bem mal mesmo. Não tem muito o que falar pra além disso, não. Raiders e Chiefs, aqui foi atropelo, né, meu amigo? Aqui o Tifão botou-lhe a pica na mesa, fez o que quis, pintou e bordou, 31-0, fora o baile. Rashee Rice voltando bem demais, voltando aí da suspensão de 6 jogos. Patrick Mahomes entregando mais um jogo de MVP, a defesa brilhando, o ataque brilhando. Foi um show, cara. Foi um show de Kansas City. Esse 31-0 poderia ter sido tranquilamente um 41-0 se o Chiefs não tivesse tirado os titulares ali no final. Cara, foi brincadeira o que o Chiefs fez. O coisa ruim realmente está de volta, viu? Coisa ruim está de volta. A derrota para Jacksonville me deixou com dúvidas se o coisa ruim tinha voltado, mas as últimas vitórias contra Detroit e ontem esse baile contra o Raiders, né, me fez... A soberba voltou, a verdade é essa. A soberba está de volta. Não que uma vitória contra o Raiders seja grande coisa. O Raiders é um dos piores times da NFL. Ontem, brincadeira, time horrível. Mas, mano, 31-0, tem que respeitar, pô. E depois do jogo que fez contra Detroit, meu amigo, coisa ruim tá de volta. E o Rashee Rice, pô, que jogador é o Rashee Rice, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, como eu amo o Rashee Rice. Só não pode mais fazer merda, né? Pelo amor de Deus, hein? Não vai fazer merda mais, Rashee Rice. Por favor. Miami Dolphins e Cleveland Browns. Outro atropelo, viu? Cleveland Browns atropelou o coitado do Dolphins, 31-6. Defensivamente, o Browns dominou, até porque o ataque de Miami é comandado por um tanso chamado Tua Tagovailoa. Ele é um tanso, desculpa, Tagovailoa, ele é duro falar isso. Mas hoje, ele é incapaz de ser um quarterback nível NFL. Hoje ele é incapaz disso, mano. Cara, aquela interceptação dele ali na própria endzone, pô, aquilo lá foi constrangedor. Aquilo lá foi ridículo, gente. Pô, não dá mais. Tua Tagovailoa não dá mais. E aí, enfrentando uma defesa absurda, que é a defesa do Browns, aí não tinha jeito, não tinha como a Miami vencer. O McDaniel ainda teve a brilhante ideia de montar um plano de jogo totalmente focado em passe aéreo, sendo que tem o Tua Tagovailoa pra passar a bola. Então, mano, ontem o Dolphins não tinha a mínima chance de vencer e o Browns foi lá, aproveitou, cara. A defesa fez um trabalho excelente, o ataque foi muito bem chamado, o Stefanski finalmente acertou, né? Depois daquele plano de jogo, né, bizarro no jogo passado, botando o Dillon Gabriel pra tentar 50 passes. Ontem não, cara. Ontem ele fez um plano de jogo mais conservador, focando mais no jogo terrestre ali com o Quinshon Judkins, que fez um excelente jogo. E aí, conseguiu belíssimo resultado. Boa vitória aí do Browns. E Miami, gente. Desculpa, torcedor, mas tem jeito mais não. Não tem jeito mais pra Miami, não. Pelo amor de Deus. O time tá completamente quebrado, completamente entregue, velho. Tá feio. Tá bem feio. Carolina Panthers e New York Jets, né? Num dos jogos menos interessantes da rodada. Né? Um jogo que pouquíssimas pessoas viram. O Panthers venceu o Jets por 13-6 pela primeira vez em um bom tempo. A gente vê Carolina com a campanha positiva, são 4 vitórias e 3 derrotas. Uma coisa ruim ontem foi a lesão do Bryce Young, né? Infelizmente se machucou. Mas assim, mesmo que ele fique fora de alguns jogos, eu acho que Carolina pode manter aí o bom momento, porque o Andy Dalton, ele é discutivelmente o melhor ou um dos 2 melhores quarterbacks reservas da liga. Então, eu não acho que o gap do Andy Dalton pro Bryce Young é tão grande assim. Então, acho que mesmo sem o Bryce Young, o Carolina pode continuar vencendo, especialmente se a defesa continuar jogando do jeito que jogou ontem, né, cara? Pô, o J.C. Horn ontem foi absurdo. Absurdo. Conseguiu 2 jogadas incríveis, né? 2 putas big plays. Uma ali no terceiro quarto, com uma interceptação cinema ali com a mão só, na endzone. E a outra interceptação ali no quarto período, que foi o que selou de fato a vitória de Carolina. Então, se a defesa continuar bem, se o ataque terrestre funcionar e se o Andy Dalton for o Andy Dalton que a gente conhece, eu acho que mesmo num cenário de lesão do Bryce Young, Carolina pode continuar aí entregando jogos competitivos.
problema é que agora pega o Bills, né, cara? Bills na semana 8 é complicado, mas vamos ver se Carolina continua vencendo, né? Dá pra ter uma perspectiva positiva, diferente do Jets, que não tem como ver nada de positivo no Jets, né, cara? O Jets hoje é discutivelmente não. Dá pra cravar que é o pior time da NFL, tanto em desempenho como em... É que em termos de talento, cara, o Jets até que tem algum talento, né, cara? Tipo, o Bruce Hall ali, o Garrett Wilson, são dois bons talentos, grandes talentos. Mas o resto, cara, é um time muito ruim, é um time mal treinado. Nossa, velho. Time que não tem quarterback, mano. Você pega ali os dois quarterbacks do Jets, o Tyrod Taylor e o Justin Fields, eles não dão meio quarterback titular. Não dão meio, não dão um terço de quarterback titular. Então, velho, é um time ruim pra cacete e... Não, o Jets tem que começar a pensar... Assim, não que já não esteja pensando, mas tem que focar agora 100% em reconstrução. Se eu sou o Jets, mano, eu meto o Bruce Hall numa troca, meto o Garrett Wilson numa troca, pego o capital de draft e, mano, rebuild total. Vai atrás de um quarterback no draft pra tentar ter um norte, porque, mano, o time é horroroso, velho. O time é horroroso. Ontem foi feio, tá? Ontem foi bem feio também. Rams contra Jaguars. Mais um atropelo, né? Jogando em Londres, em London, baby. Rams atropelou 35-7. Matt Stafford entregando mais uma masterclass sem o Puka Nacua, hein? Mesmo sem Puka Nacua, o Stafford fez um jogo absurdo. 182 jardas lançadas, 5 touchdowns. Surreal, cara. Surreal. Jogando demais. A defesa também de Los Angeles brincou com o ataque do Jaguars, que ontem foi bem feio, né, cara? Trevor Lawrence não fez nada. Teve ali também o Cam Little, né, o kicker, errando o field goal. O time cometeu 13 faltas que custaram 113 jardas, né? Deixou 113 jardas no campo, né? Ainda teve o Brian Thomas Jr. ali dropando um monte de passe. Cara, foi um jogo horrível pro Jaguars. A única coisa boa do Jaguars ontem foi que o Travis Hunter conseguiu seu primeiro touchdown na NFL. Tirando isso, jogo horrível para Jacksonville e maravilhoso pro nosso querido Los Angeles Rams, do belo quarterback Matt Stafford, que aqui no canal, vocês sabem, eu sou fã de Matt Stafford. Aqui ele sempre será defendido. E pra gente encerrar aqui, né, um resumão da semana 7, falar sobre o Thursday Night, né? Pittsburgh Steelers contra Cincinnati Bengals, o jogo rolou na quinta-feira. O Bengals conquistou uma grande vitória por 33-31 num jogo apertado, mas no fim, o Bengals de Joey Flacco conseguiu o resultado. O Joey Flacco salvando o Bengals, hein, cara? Quem diria, viu? Em menos de 8 dias ali no time, ele já mudou completamente esse ataque. Impressionante a diferença dele pro Jake Browning. O ataque muito mais fluido, né? Tanto que o Ja'Marr Chase teve o seu melhor jogo da carreira, com o Joey Flacco passando a bola pra ele. Então, existe esperança. Existe esperança em Cincinnati. Pô, 342 jardas lançadas, 3 touchdowns, 16 conexões com o Ja'Marr Chase. Mano, o vovô Flacco tá brincando, hein? Vovô Flacco tá brincando e o vovô Aaron Rodgers também brincou, né, cara? O Aaron Rodgers fez um bom jogo. O problema é que faltou defesa, né? A defesa foi horrível. A defesa de Pittsburgh foi muito mal. 142 jardas cedidas ali, né? Não, perdão, 470 jardas cedidas pro ataque liderado por Joey Flacco. Mano, feio, cara. Feio demais, né? O ataque terrestre do Bengals, que não vinha bem, fez o que quis contra a defesa de Pittsburgh. Então, mano, falta, né? Falta ainda mais consistência pra essa defesa. Falta muito um wide receiver 2 pra esse time. Falta muito, né? Então, o Pittsburgh é um time que tá com bons resultados, tá com uma boa campanha, tem aí um Aaron Rodgers jogando muito, mas ainda falta. Ainda falta bastante pra gente olhar pra esses Steelers e falar, pô, beleza, esse time pode ser uma ameaça no playoff. Falta bastante e o jogo de quinta-feira deixou isso muito, tá? Então, sobre a semana 7 é isso. Hoje, né, teremos, né, os últimos jogos da rodada. Só passar o horário certinho pra vocês. Ó, hoje, às 8 da noite, temos Lions e Buccaneers, jogaço. E Seahawks contra Texans, um jogo onde Seattle tem grande chance de vencer, mas, né, a defesa do Texans é boa e CJ Stroud, né? Eu ainda acredito em CJ Stroud. São 2 jogos bem bons, vão rolar hoje. Se acontecer alguma coisa muito espetacular num desses jogos, eu venho amanhã para falar sobre eles. Se não, eu volto, né, na quarta, com vencedores e perdedores. Não é vencedores e perdedores, não, perdão. Com o Power Ranking. Vencedores e perdedores eu faço só na NBA. Por que, Luiz? Porque na NFL já tem o Anthony Curti
ele faz muito bem esse quadro, muito melhor do que eu, né? Eu tenho a humildade de reconhecer isso. Eu não vou competir com o Anthony Curti em vencedores e perdedores, pelo amor de Deus, né? Por isso que eu faço só na NBA, que aí não é a área dele, aí é comigo, aí eu domino. Um abraço, Anthony Curti, você é muito pique. Inclusive, adoraria receber o Anthony Curti aqui no Switch Convida, né? Olha aí, ó, dei um spoiler. Switch Convida vai estar de volta, hein? Switch Convida, que é o quadro de entrevistas aqui do canal, ele vai voltar. Não era pra eu ter soltado esse spoiler agora, mas foda-se, já soltei. Vai voltar com grandes convidados e eu adoraria que o Anthony Curti fosse um deles, hein? Anthony Curti, se quiser, responde minha DM. Tamo junto. É isso, gente. Um abraço, valeu. Obrigado pela audiência, a gente se vê mais tarde com o Switch TV Show. Hoje é um Switch TV Show especial, onde eu vou falar as minhas prévias para a temporada da NBA que começa amanhã, então não percam. E um abraço, não se esqueçam de usar o cupom SWITCH10 lá na Centauro para garantir 10% de desconto, deixem um like, se inscrevam no canal. E valeu, gente, fiquem bem, boa semana, boa segunda-feira e vambora, vamos pra cima!